Você conseguiu seu primeiro emprego como QA. Meus parabéns, eu tenho certeza que você se esforçou muito para fazer isso acontecer, mas agora vem a parte que ninguém fala sobre. Como que vai ser a primeira semana de trabalho? Como que vai ser a segunda? Como vai ser o primeiro mês? O segundo mês? O terceiro mês? Como que eu vou para pleno? Pois é, eu tenho certeza que você deve estar cheio dessas perguntas e eu tô aqui para te ajudar a responder elas. Se você ainda não me conhece, eu sou o Meni, sou QA Engineer já tem mais de 10 anos, inclusive já trabalhei tanto no Brasil quanto fora, nos Estados Unidos, no Canadá. Sou líder de QA, já contratei muito QA e já coloquei muito QA dentro do mercado de trabalho, fiz eles crescerem alcançando salários até em dólar. Então se inscreve aqui no canal da Lumistack, porque a gente traz vídeos todos os dias sobre a área de teste de qualidade de software e bora pro vídeo. Então aqui a gente vai falar justamente do primeiro emprego como QA ao primeiro ano, como que você sobrevive e consegue crescer dentro da área sendo um QA Júnior. Eu vou tentar trazer aqui um guia mais prático possível para você fazer isso de forma estruturada, beleza? E ó, já começamos aqui. Por que esse guia existe? E você já conseguiu um emprego, você tá perdido e eu quero trazer para você aqui o que pode acontecer. Primeira coisa que eu vou te falar é que a maioria das demissões dentro da área de teste de qualidade de software para júniors acontece nos primeiros 6 meses. Até porque as empresas elas estão tentando cada vez mais trazer uma cultura de demitir rápido. Não tô falando sobre QAs, tá? Isso no geral. Elas tentam demitir rápido porque ao invés da gente perder tempo das duas pessoas, vamos tentar demitir rápido para contratar uma outra pessoa que faça mais sentido para a empresa. E isso normalmente, inclusive, não acontece por falta de conhecimento, mas por comportamento e expectativas equivocadas que alguém não explicou. E eu quero tentar trazer exatamente um guia de 30, 60, 90 dias com os erros mais comuns e transformar o primeiro emprego numa base sólida de carreira, tá bom? E aqui, ó, o que a gente vai cobrir nesse papo? Primeiros 30 dias, tá? Então você vai aprender o que você tem que entregar de verdade, né? Dos 31 até os 90 dias, o momento que você começa a contribuir com intenção de verdade, que realmente já está meio adaptado ali o momento. 4 a 12 meses, que é contribuindo a base para pleno, para você se tornar como pleno. E os 5 erros fatais que fazem com que você possa perder possivelmente um emprego ou o que pode acontecer no primeiro ano, tá? Então quero tentar ajudar você a evitar esses erros também. Então, ó, o erro mais comum é tentar entregar muito rápido para provar que você foi uma boa contratação, tá? Isso acontece bastante e eu já passei por isso. O resultado pode acontecer que você tenha um trabalho superficial e a sensação de que você está sempre correndo sem nenhuma direção. Isso é um grande problema. E o mindset correto aqui para os primeiros 30 dias que você precisa trazer é que você, como júnior, né, quando uma pessoa contrata um QA júnior, ele espera que você cresça e não que você performe super bem. Você tem que performar, mas não precisa performar como um pleno, é júnior. Então, nenhum gestor que é razoável, né, então a gente está tentando aqui levar em consideração que a pessoa é razoável, espera que um júnior entregue um nível de um pleno no primeiro mês. E aqui, o que é esperado de verdade? Aprender o produto, entender o time, entender o processo. O que não é esperado? Entregas de nível de um profissional de nível pleno, de nível sênior, entende? E ó, o que você faz nos primeiros 30 dias atuando como QA? Mapeia primeiro o produto como se você fosse um usuário. Pois é, sabe os testes exploratórios que você aprendeu pra caramba, que você utilizou pra caramba? Vale muito a pena você utilizar ele no momento que você entra, tá? Então, entender as funcionalidades principais dos sistemas antes mesmo de começar a testar, apesar de ser o teste exploratório também, não necessariamente você tá testando ali com um roteiro e você tá aprendendo, entender esse fluxo de negócio faz com que você seja um QA muito importante. Inclusive, o QA que é mais estratégico, o QA que entende do produto de ponta a ponta, putz, esse cara faz toda a diferença, tá? E aí você entender o fluxo de negócio, entender os pontos mais críticos, vai fazer com que você consiga trabalhar com muito mais performance logo depois. Outra coisa, ler documentação. Todo mundo tem preguiça, então eu já vou trazendo aqui. Ler documentação é parte do seu trabalho dentro da área de qualidade, dentro da área de tecnologia no geral. Se tiver um plano de teste, casos de testes existentes, um histórico de bugs que já aconteceram, o README do projeto, os requisitos, o plano de crescimento daquele projeto.
Tudo isso é de suma importância para você entender tudo o que está acontecendo, porque isso é um contexto que é a própria empresa te entregando como aquilo funciona. Aquilo não é entrega a qualquer um. Então, aquilo ali, esses documentos, eles vão te ajudar a guiar o que você precisa fazer dentro da empresa e poder dar mais impacto para ela. E além disso, faça perguntas, faça muitas perguntas, tá? A primeira semana é a única onde perguntas básicas são 100% esperadas, porque você não deveria ter conhecimento nenhum sobre a plataforma. Então, não desperdice essa janela de tempo. Tem muita gente que acaba não fazendo pergunta porque tem medo, porque acha que é bobo, porque acha que vai ser ridicularizado, mas a verdade mesmo é que eles esperam que você faça essas perguntas o quanto antes, porque o quanto antes você fizer elas, melhor. E não só isso, mapeie as pessoas do time, porque quem é o dev para cada módulo, né? Quem que está trabalhando em cada projeto, em cada funcionalidade ali do seu time, quem que é o PM, o PO, quem que é o QA Senior, se você tiver alguém para poder te ajudar, né, diretamente na área de qualidade. O mapa social, ele é muito importante porque você sabe para quem perguntar e quando você pergunta para cada pessoa. Então ter essa noção espacial do time é muito, muito importante. E aqui, o que você não pode fazer nos primeiros 30 dias? Isso daqui é uma coisa que eu vejo muita gente que está querendo começar com o pé direito, e quer mostrar trabalho, quer mostrar que consegue entregar, acaba batendo muito nessa tecla, que é questionar processos antes mesmo de entender eles. Questionar problemas, questionar decisões que foram tomadas no passado, antes de realmente entender o porquê que tá tudo acontecendo do jeito que tá. Então, cheguei a perguntar, mas por que vocês usam Playwright? No primeiro disso, passa uma mensagem errada, até um pouco de tipo assim, por que vocês escolheram essa ferramenta, sabe? Não tem necessidade de você fazer isso. Outra coisa que acaba impactando bastante. De novo, você quer mostrar trabalho, mas prometer uma entrega sem calibrar a sua velocidade é um grandíssimo problema. É melhor você entregar menos e prometer menos do que você prometer muito e falhar. E às vezes é até melhor, às vezes você pode prometer menos e entregar mais, dependendo da situação. E isso é muito bem visto, é um over-delivery, né? Uma entrega a mais que você está fazendo. E o outro, e esse daqui, principalmente para quem está trabalhando remoto, e eu imagino que um dos seus interesses aí do outro lado é trabalhar remoto, inclusive, se você quer aprender como trabalhar remoto como QA, se você quer saber como alcançar seu primeiro emprego, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e também deixa um comentário, isso tudo vai te ajudar a conseguir seu primeiro emprego, tá? Só de você deixar o like aqui já vai ajudar demais. Mas de qualquer forma, claro, os comentários a gente sempre responde, então se ficar com dúvidas pode perguntar. E aqui, trabalhar em silêncio quando você tá bloqueado principalmente. Então, às vezes, você tá bloqueado com algum problema e não quer perguntar, ou às vezes você fez um monte de coisa e tá em silêncio e não mostrou para as pessoas que você fez isso. Comunicação é algo muito importante. Em ambientes remotos, a comunicação ela é muito deixada de lado. Então, tá bloqueado? Chama uma pessoa, pergunta onde eu consigo essa informação, consegue me ajudar, como eu consigo me desbloquear isso? E não se esqueça de anotar a resposta, porque se você perguntar de novo a mesma coisa, eles vão te olhar com cara feia, com razão, tá? Então, anote, tá bom? Aqui, comece a contribuir com intencionalidade, com intenção. Isso daqui é extremamente importante para você que realmente quer chamar atenção e crescer no mercado. Aqui a gente já está chegando no momento que já passou um tempo, então a gente pode falar sim sobre uma entrega com intenção depois de um mês que você está trabalhando. De novo, eu não estou pedindo que você performe que nem um pleno, mas eu estou pedindo para que você performe com intencionalidade. E você já conhece o produto, você já conhece o time, você já se ambientou suficientemente, então agora é hora para você deixar de ser só o cara que recebe informação para começar a atuar de forma mais autônoma. Beleza? E aqui, os marcos dos primeiros 90 dias são esses daqui. Marco técnico. Executar os casos de testes com autonomia completa. Isso aqui depois do dia 31, tá? Executar os casos de testes sem precisar perguntar como funciona, o que deveria estar aparecendo. Participar ativamente das cerimônias ágeis. Dar seus pitacos, perguntar, tirar dúvidas. Você não precisa necessariamente dar uma solução incrível. Você só precisa entender as informações, estar mais alinhado possível, trazer respostas. Possivelmente, em algum momento, virá até ponto focal de como que deveria funcionar algumas funcionalidades pelo nível que você aprendeu. E não só isso, reportar bugs com qualidade consistente, inclusive isso daqui para mim tem que ser desde o primeiro dia, mas eu entendo se você está num processo, aí às vezes nem está tendo tempo de conseguir encontrar um bug, então saber trazer isso com consistência, com uma qualidade esperada, propor novos casos de teste além dos existentes.
Então, poxa, você tá vendo ali que tem uma documentação de casos de teste, você tá testando e você encontra novos casos, pode propor eles, adicionar eles diretamente até no documento de casos de teste. Comenta depois com quem você estiver trabalhando e fala, olha, meu documento tá tal, desse jeito. Um marco comportamental, porque comportamental vale muito. Lembra que eu falei que os primeiros 6 meses a pessoa acaba saindo por conta do comportamental? Pois é. Então, comunicar progresso sem ser perguntado. Dá um update do que você está fazendo, como que você fez, se você achou algum bloqueio ou não, ou se foi tudo bem, é extremamente importante, principalmente, de novo, em empresas remotas. Comunicação em empresas remotas precisa acontecer com muita frequência. Construir um relacionamento com os desenvolvedores, eles vão trabalhar diretamente com você. Você não pode odiar eles não estão tentando te dar problemas, eles só estão trabalhando e você está trabalhando junto com eles são o seu time. Então, entenda como eles pensam, entenda como você pode atuar com cada um. Isso, obviamente, é uma questão bastante de comunicação e entender pessoas um pouco, mas vale muito a pena você tentar, tá? Sempre ter um bom relacionamento com o seu time faz com que as coisas fluam muito melhor dentro do projeto. Então aqui, ó, pedir feedback proativo sobre seus entregáveis. E não é sobre assim, você gostou do meu trabalho? Não é isso. É, por exemplo, poxa, você entregou ali um report, um bug report. Entregou, o cara falou, legal. Aí você falou, tem como melhorar? Tem alguma coisa aqui que eu possa melhorar ou tá legal desse jeito? Não, tá legal desse jeito. Não, tenta fazer desse jeito. A gente costuma trazer esse padrão. Aí você coloca em prática, anota e coloca em prática. Poxa, eu tentei me entrosar mais ou dar alguns pitacos na cerimônia, ser mais ativo na cerimônia, né? Sei lá, na daily ou na retrospectiva. Poxa, como que eu posso fazer isso de forma melhor? Então, perguntas precisas, tá? Além disso, documentar o que você aprende. De novo, anotar, mesmo que seja no arquivo TXT simples. O importante é você ter essa informação. E aqui, o momento que mais define um júnior, tá? É quando você tem o primeiro bug rejeitado. Isso daqui, todo QA que já tem experiência já passou. Então você tem um bug que ele simplesmente, quando você vai mostrar, ele fala assim, não é bug, isso daí é uma feature. Isso acontece e pode ser realmente. Tá? Então todo QA Júnior vai ter um bug rejeitado e como você reage define como o time percebe você para sempre. Tá? Então isso é muito importante você entender que você ter esse bug vai fazer com que o time entenda como você funciona. Então aqui, o que acontece, tá? Se você tem o autocontexto e uma alta evidência, você precisa fornecer as evidências e log, certo? Então, você tem ali um vídeo de evidência, fotos, uma descrição bem detalhada. Escalar imediatamente sem discussão é quando você tem um baixo contexto e uma alta evidência, certo? Por quê? Você precisa escalar para entender o que está acontecendo com os desenvolvedores, tudo. Uma baixa evidência e um contexto alto, você pode adicionar contexto e passos para reproduzir. E baixo contexto e baixa evidência, documentar avaliação e impacto. Então, isso daqui é extremamente importante para você poder trazer um bug, e caso aconteça você trazer um bug errado, o que você precisa fazer para poder corrigir ele, ou na próxima vez que você for trazer um bug. Aqui eu falo uma coisa, né? Eu entendo sua perspectiva, posso adicionar mais contexto que talvez ajude, fornecer evidências adicionais, passos mais detalhados, contexto, impacto no usuário. Se mesmo assim você tiver um bug rejeitado, mesmo que você melhore tudo isso, né, tudo que eu trouxe ali, documente a sua avaliação e deixa registrado. Por quê? Isso daí foi uma análise que você fez. Você não é obrigado a concordar com a rejeição, tá? Mas é obrigado a documentar a sua avaliação. E outro ponto, não é para você ficar triste, chateado, porque a sua avaliação não foi utilizada. Não precisa, tá tudo bem, tá? A questão mesmo é você ter aquilo anotado para saber que aquilo aconteceu e para entender que aquilo também pode ser uma regra e não necessariamente um bug. E agora, a gente está falando aqui de 4 a 12 meses, seu primeiro ano como QA, construir uma base para o pleno. Se os primeiros 90 dias foram sobre você sobreviver e entender, os meses seguintes eles são sobre você crescer com intenção. Crescer querendo se tornar um QA melhor, um QA pleno, tá? E aqui, ó, construir o seu documento de wins, o documento de ganhos, de coisas que você venceu. Então, todo mês, tenta anotar, dentro desses 6 meses, uma evidência concreta de um crescimento. E não precisa ser, trabalhei muito. Não, poxa, uma ferramenta nova que você aprendeu, uma habilidade nova de comunicação que você utilizou, uma solução diferente que você tomou, um processo que você conseguiu unir com mais facilidade. Tudo isso ajuda muito. Tá? Então, vai fazer com que você lembre das suas vitórias e essas vitórias elas vão inclusive para o seu currículo, tá? Bugs críticos encontrados e o impacto estimado para o negócio. Isso é uma coisa que também você pode adicionar. Melhorias que você sugeriu, que foram implementadas pelo time.
que realmente foram ouvidas e fez sentido. Automações e documentações que você criou, uma iniciativa própria. Poxa, isso daí é tudo coisa que não somente precisa ser notado para você, mas para ir para o seu currículo. Inclusive, essa daqui são 3 iniciativas que aceleram a sua progressão dentro do mercado e você crescer mais rápido. Começar com automação, mesmo sem você ser exigido ter automação no projeto, pedir para contribuir com a suíte de teste que já existe, mostrar que você está interessado em participar dos testes automatizados. Isso daí são poucas pessoas que fazem. E aqui, ó, essa iniciativa é uma clara ideia de progressão, de que uma pessoa, esse cara está realmente querendo ser melhor, ele está realmente querendo se envolver, ele está trazendo mais para ele. Outro ponto, peça feedbacks estruturados de 6 meses. Não estou falando que a sua empresa é organizada para ter necessariamente esses 6 meses, né, de feedback, mas é bom que você peça. E aqui você pode perguntar, o que precisa acontecer para eu ser considerado para pleno nos próximos 6 meses? A resposta vai ser um roadmap, aí você precisa anotar ela, tá bom? Mani, mas e se eu tiver uma resposta de que eles não sabem? Poxa, pede para eles tentarem ver isso. Poxa, será que a gente consegue entender? Mas uma pessoa aqui na nossa empresa não vira pleno em 12 meses, né, em 1 ano de experiência. Tudo bem, então, mas o que eu preciso aprender que vocês esperam de um pleno? Tá? Sempre assim. E se a empresa não tiver abertura nenhuma, aí eu já consideraria você começar a procurar vagas em outros lugares também, tá? Pode acontecer. Construa uma presença forte fora da empresa. Compartilhe aprendizados reais no LinkedIn que você teve. Isso daí vai ser muito bom. Que seja autêntico, relevante. Crie uma presença no mercado desde cedo, desde o começo, tá? Isso é muito importante para você também, como QA. E aqui, o que mais custa no primeiro ano, tá? Erros técnicos, eles são completamente esperados. Tá bom? E esses 5 padrões que eu vou trazer aqui para vocês, que são comportamentais, eles realmente podem comprometer a sua permanência na empresa que você trabalha. E quais são? Os 5 erros que mais aparecem de longe é comparar sua velocidade com a do sênior, ferrou. Tá, o sênior ele tem às vezes 5 anos de experiência, de contexto, tá 2 anos na empresa e você não tem. Você vai ser mais lento, você tem menos armas e ferramentas do que ele, menos experiência no final das contas. E isso é normal, é o esperado. O estranho seria se o sênior fosse menos. Não comunicar bloqueios. Galera, entenda uma coisa, eu sou líder de QA. Pelo amor de Deus, fala os problemas que você está encontrando. 2 horas tentando resolver o que o dev explica às vezes em 5 minutos. 1h55 perdida. Você não precisa, obviamente, ficar perguntando o tempo todo pro seu chato, mas você não pode ficar travado porque você não está conseguindo entender e porque você não quer perguntar. Tá? Evitar dar opinião por medo de errar. Tá? Isso daqui é muito importante vocês lembrarem, e eu já passei por isso. Quando o gestor ele pergunta o que você acha, ele quer a sua opinião de verdade. Não é o que você acha que ele quer ouvir. Você tem que falar o que você acha sério. Óbvio, saber se comunicar, não seja ríspido, nada disso, né? Entenda, tem níveis de comunicação, mas saber se comunicar e falar o que você acha realmente, principalmente se for perguntado, você tem que falar o que você realmente acha, de uma forma que as pessoas consigam entender. Outro ponto, deixar o portfólio para evoluir depois. O seu portfólio, ele é literalmente o seu plano B, tá? Continua atualizando ele mesmo empregado, mesmo desempregado, porque é lá que você vai colocar as coisas que você sabe e as pessoas vão conseguir ver que você sabe fazer aquilo efetivamente. Tá? E outra coisa, outro ponto é nunca falar sobre crescimento com o gestor. Quem nunca menciona interesse em crescer não está na lista de prioridades quando surge uma oportunidade. E não só isso, o gestor também não necessariamente é obrigado a lembrar que você um dia falou. Então, falar com certa frequência, né? Não precisa ser todo dia, toda semana, mas falar com frequência que você quer crescer no mercado, quer virar um pleno, no caso, um sênior, seja lá o que for, é extremamente importante. E você precisa pedir feedback de como fazer isso também para você ter o seu roadmap. E galera, entendam isso. O primeiro emprego, ele não é destino. O que você constrói nesses primeiros 12 meses em habilidade, relacionamento, reputação, documentação de impacto, é a fundação de toda a carreira que você vai construir. Então faça isso bem, tá? Habilidades de crescimento técnico e automação, relacionamentos, ter uma confiança da equipe, da colaboração e uma reputação, uma qualidade constante, ser consistente é extremamente importante. Esses são pilares que você não pode deixar para depois. É isso que vai fazer a estrutura para você se tornar um QA de verdade. Inclusive, se você quer continuar crescendo, se você quer ser um dos melhores dentro do mercado, saiba que a gente tem informações aqui dentro da Lumistack. O link está aqui embaixo. Se você quer participar da nossa formação do Profissão QA, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que vai fazer grande diferença para você que está querendo se tornar um QA melhor e querer crescer no mercado de trabalho. E para você que também está em migração, pode vir que a gente ensina tudo do zero para você.
tá? Então, time, era isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você esteja com menos medo aí do que vai acontecer nos seus primeiros meses como QA. E eu espero que você esteja curtindo muito a sua área. Eu espero que você tenha conseguido uma empresa muito legal para trabalhar, tá certo? Bem, se você ainda não se inscreveu, não perde tempo, se inscreve, a gente posta todo dia. Deixa o like, porque isso ajuda demais a gente e vai fazer com que você consiga um emprego mais rápido e crescer mais rápido, hein? Ó o like, hein? Clica aí no botão do like. Se você ficou com alguma dúvida, quer colocar seu ponto aqui? Manda aqui, esqueci alguma coisa? Deixa aqui nos comentários, a gente sempre lê e responde os comentários. E se você conhece alguém que esse vídeo ajudaria ela, manda pra ela, tenho certeza que ela vai curtir. Bem, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, eu vejo você num outro vídeo e tchau, tchau!